Boa noite, meus irmãos. Eu queria pedir uma ajuda aqui ao Armando. Usa suas baquetas ali. Não sei se poderia dizer num tom, numa batida só, mais alto se puder. Como se fosse fazer assim, como fosse não, vai fazer um grande barulho. Uma só, uma pancada. Tem que ser bom para fazer isso, eu sei que você é. Uma só, vamos lá, mais alto se puder, ensurdecedor. Ótimo, muito obrigado. Irmãos, eu queria fazer isso no púlpito, mas ser indigno para esse púlpito. Eu queria fazer isso no madeiro, qualquer madeiro, no chão, no piso, aqui na igreja nessa noite. Mas seria injusto para nós de todas as formas. Por isso, a forma mais sensível seria de ouvir um grande instrumentista, músico, fazendo isso na bateria. Mas por que isso? Porque essa expressão de barulho, de bater a mão, de chamar a atenção, ela tem um sentido, um significado: indignação. Indignação por uma referência. E eu queria que você abrisse essa referência. Primeiro texto, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Abra a sua Bíblia aí, 1 João 5, 19. Olha o que diz esse texto para nós nessa noite. Um texto que você já deve ter lido, pensado, refletido nele, porque eu já tive a oportunidade também de pregar algumas vezes sobre esse texto. Mas nesses últimos dias, de uma forma especial, esse texto tem mexido comigo. 1 João, capítulo 5, versículo de número 19. Sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? E a sequência diz: e o mundo inteiro jaz do maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz do maligno. Dá vontade ou não de bater bem alto? Dá uma indignação ou não isso? Impacta o nosso coração ou não isso? Porque quando nós olhamos o mundo inteiro, nós não olhamos apenas as circunstâncias, o tempo, um momento aqui ou acolá, uma pessoa ou outra. Nós vemos uma referência como circular, e tudo que está dentro está envolvido nesse processo. Nós vivemos as tentações, nós sofremos as opressões. Há pessoas que são possuídas, há pessoas que são enganadas, há pessoas que são iludidas, há pessoas que mentem, há pessoas que sofrem a consequência da mentira, há pessoas que estabelecem planos falsos, há pessoas que são alcançadas por esses planos falsos, há pessoas que constroem expectativas erradas, há pessoas que sofrem por essas expectativas erradas. O mundo jaz do maligno. É esse maligno, sim, o tentador. É esse maligno, sim, o pai da mentira. É esse maligno, sim, que envolve o ato cobiçoso de querer ser igual a Deus. É esse maligno, sim, que é visto como ladrão. É esse maligno, sim, que é o acusador. É esse maligno, sim, que vive criando dificuldades, porque ele gosta, se regozija da injustiça. Ele gosta e se regozija do medo. Ele gosta e se regozija daquilo que envolve as intrigas, as obsessões, as compulsões, o desequilíbrio. Esse inimigo, esse Satanás, esse diabo, esse capeta, seja lá o nome que você queira dar a ele, ele é sinônimo de mal. E o mal não é com L, é com U. E essa referência deve incomodar a nós, a nossa vida, a nossa história, como um barulho quase que ensurdecedor, uma pancada, que claro, eu avisei que seria assim. Mas nós somos cometidos de vez em quando contra essas pancadas, esse barulho, súbitos,
Nós não esperamos, apesar de sabermos que isso é possível. O que é possível? A mentira prevalecer e a gente ser acometido pelo prejuízo de uma mentira, de ser engodado por alguém, enganado por alguém, ser traído por alguém, de ser constituído como refém de alguém, de poder viver amargura por alguém, ressentimento por alguém, ódio por alguém, ira por alguém, de não ver de forma justa as coisas. Cria indignação porque não precisava ser assim, não tinha que ser assim, não era nunca para ser assim. Isso só existe porque na liberdade que Deus estabelece, no chamado livre-arbítrio, livre-juízo, livre-decisão, o que prevalece quando nós desfocamos Deus é o mal, que começa com U e termina com L, porque ele é mal como raiz e gera males com L, em circunstâncias cíclicas sobre a nossa forma de viver. É indignador a dor, a culpa, a fraude que se estabelece nas nossas relações quando nós olhamos simplesmente para as circunstâncias destituídas da graça, do poder de Deus e firmamos o nosso olhar em tudo aquilo que não é de Deus. Eu estou indignado esses últimos dias, porque ouvir sofrimentos, vivenciar mazelas, ver o que o diabo tem feito, o que ele tem constituído, o domínio que ele tem estabelecido, os súditos que ele tem expandido, não é fácil. Na verdade, não dá nem para acreditar, não dá. Como uma coisa como essa pode atrair, como uma coisa como essa pode chamar a atenção, pode ter o pensamento desejante, a alma que sinta de alguma forma encontro com aquilo que é oposto da verdade, com aquilo que é completamente oposto da liberdade, com aquilo que é completamente oposto do bem-estar. E é por isso que nessa noite, não só divido com você essa indignação, mas confirmando o que João escreve na sua epístola primeira, no capítulo 5, versículo 19, fora aqueles que vivenciam a experiência de serem de Deus e mesmo assim vivem as aflições deste mundo, a relação do que sobra, olha, do que sobra, o diabo está nisso. Olha as coisas perfeitas que Deus fez, a natureza. É lindo demais o mundo perfeito que Deus criou. E a gente percebe essas coisas perfeitas quando a gente vai a alguns lugares que parecem que ainda não foram tocados pelos homens. É lindo o pôr do sol, o nascer do sol. É lindo o encontro do céu azul com o mar azul, na sua infinitude e quase que na sua integração de elementos. É lindo ver algumas cachoeiras, é lindo ver algumas foz de rios, a junção de alguns rios, como aqui no Brasil, em outros lugares, a extensão de alguns rios, quilômetros, a profundidade de alguns. É interessante a multiplicidade de espécies que há nas águas, que há no ar, que há na terra. Mas é desconfortável você ir num lugar que antes era tão bonito, e eu acredito que você tem essa imagem de alguns anos atrás, quando você pescava ou tomava banho no rio,
Nesse mesmo lugar, já ouvi de pessoas que aqui tinha uma lagoa por perto, e as pessoas tomavam banho aqui na lagoa, jogavam bola aqui na areia e tomavam banhozinho na lagoa por aqui. Olha o que é Itapuã hoje. Com exceção dos dias que chove muito, não dá para ver uma lagoa aqui. Você não concebe mais isso. Beleza? Há uma igreja aqui, que bênção. Antes não se tinha. Há prédios aqui, antes não se tinham. O progresso está chegando, é ótimo isso. Mas olha para alguns lugares em que era mata fechada e hoje não tem um pé de árvore. Olha para alguns lugares que haviam nascentes, haviam ali constâncias de água e hoje está tudo seco. Olha para alguns lugares que antes a água era transparente, cristalina, e hoje você não consegue, a um palmo, identificar o seu pé embaixo da água. Hoje é desconfortável comer algumas frutas que antes a gente arrancava do pé e comia, porque não tinha agrotóxico. Hoje é desconfortável porque você pode lavar, passar o que for, e mesmo assim você tem que arrancar a casca, e de alguma forma, em alguns momentos, você tem que tirar algumas coisas do meio também. Há um tempo atrás, lá no sítio, num dos nossos pés de goiaba, plantados recentemente, começou a dar muitas goiabas, e essas goiabas orgânicas tinham bicho. Toda goiaba orgânica vai dar bicho. E aí a Sofia disse assim: pai, como é que come goiaba assim? Você abre a goiaba no meio, você vai ver o bicho de um lado, não come aquele lado, come do outro lado. Mas se tiver bicho desse lado, estiver comendo, esse bicho é diferente do outro. É assim que eu aprendi quando criança. O melhor fruto, a melhor goiaba, é onde tem mais bicho. E o correto é você abrir no meio. Se você vê bicho de um lado, não come aquele lado, come o outro, que você não vê o bicho. Mas a grande questão hoje é que não dá para poder abrir a goiaba, porque como você compra a goiaba em alguns lugares, não dá para abrir porque é duro, é difícil de abrir, não tem um bicho lá dentro, mas dependendo da sua dentadura, você fica cravado ali de tão duro que o negócio é. E a grande questão que a gente percebe não é apenas uma goiaba, mas são as frutas de uma forma geral, as verduras de uma forma geral, a carne de uma forma geral, os peixes de uma forma geral. Hoje está bem complicado se comer, está bem complicado se beber. Eu me lembro que na primeira viagem missionária que eu fiz à África, eu estava com muita sede e vendia água na balsa que nós estávamos ali. Essa água era vendida em sacolas plásticas transparentes. E no primeiro momento, para quem não conhece, imaginava que fosse uma limonada a ser vendida. Mas quando você descobria, aquela água era uma água que não era uma água achada em qualquer lugar. Era uma água que era trazida de um lugar um pouco mais longínquo. E de fato aquela água era uma água diferente das outras. Mas você não conseguia tomar sem perceber que a febre tifoide poderia chegar a você breve. Ou, no mínimo, você voltar com a barriga bem saliente, cheia de vermezinhos dentro. Porque a água que eles vendiam não era uma água potável, mas era a água que os africanos tinham como água boa para se beber. E quando Deus fez a terra com uma água maravilhosa. Olhemos alguns lagos ou alguns rios perto de algumas grandes fábricas. Olhemos para algumas fábricas e mesmo no século XXI, o quanto elas continuam poluindo o ar que nós vivemos. Uma coisa aconteceu nesse tempo de pandemia. E eu cheguei em casa um dia desses, chamei o Davi e a Sofia e disse para eles: olha que coisa bonita aqui. Eu vou limpar as narinas com cotonete. E ele disse: mas não tem nada de bonito nisso. Eu falei assim: perceba,
está limpinho. Sabe por quê? Porque eu usei a máscara o dia todo. Antes das máscaras, antes do Covid, não dava para poder um cotonete, não era porque era meu nariz, mas o nariz de qualquer pessoa sai limpo. Sabe por quê, Davi? Sabe por quê, Sofia? Porque o ar que nós expiramos é tão poluído, que gera crosta de sujeira. É por isso que Deus, quando estabeleceu o homem, Ele fez de uma forma a sua estrutura para que pudesse compor, possivelmente, algumas impurezas da terra, das circunstâncias. Mas veja só, não estava no olhar de Deus essas chaminés das grandes fábricas, não estava no olhar de Deus a destruição do ar puro que o homem faz nos dias de hoje, porque não ficam presos nos pelos das nossas narinas, eles vão direto para o nosso pulmão, e além de criar esse processo difícil naturalmente, nós ainda evocamos mais, quando estabelecemos o formato do tabaco como um apoio de calmaria para nós. Quando alguns iludidos acham que pelo fato de fumar, acalma-se. O fato de se estar se matando, como pode se acalmar? Mas isso é uma ilusão. E por isso que na ilusão, no passado, não tinha essas caveiras que tem hoje nos maços de cigarro. E a dica lá diz assim, fumar mata. Se você continuar fumando, você vai morrer. Olha o que vai acontecer com você daqui a pouco se você tiver câncer no pulmão. Não tem mais isso. Tinha um cara bonitão lá, hollywoodiano, em cima de um cavalo. As propagandas das marcas eram famosíssimas. Quem não fumasse, desejava fumar só pelas propagandas. E mesmo assim, com essa mudança de imagem, mesmo com os alertas, mesmo com essas realidades impostas, mesmo com tamanho percentual de imposto sobre esses produtos, continua se vendendo muito no mundo inteiro. O mundo jaz no maligno, não pelas ideologias, pelo formato relacionais que nós temos, não pela forma transcrita, subjetiva, ensinável, de forma distorcida nas escolas, na faculdade ou na própria referência do banco da vida. Nós encontramos, desde antes da escrita, ou antes mesmo do homem poder se constituir como um coletivo, a tendência do mal constituir como um processo de contínua ruptura de tudo que é bom, de tudo que é agradável, de tudo que é maravilhoso, de tudo que é eterno. Porque o diabo quer corromper isso. Ele quer corromper o eterno para o provisório, o limitado, o que é bom para o mais ou menos ou ruim, para aquilo que deva sempre existir, para aquilo que deve existir apenas em um momento. O processo do coletivo para o individual, o solitário. E a gente vai começar a ver uma série de dinâmica, e quanto mais nós olhamos para isso, mais indignação vem sobre nós. É como se pedíssemos a Armando, Armando, volta a bater mais, e bate mais, e bate mais, e cada vez mais forte. Porque essas batidas, elas vão se tornando comuns para nós, depois não surpreendendo mais, porque elas vão se tornando como que batidas do coração do mundo, batidas fortes, ininterruptas, que não criam mais impacto sobre nós, ou surpresa para nós, mas que vai dando o ritmo da nossa forma de viver desajustada. Olha como é que o jovem conversa hoje, com fone de ouvido, gritando um para o outro que está do lado. Olha como nós nos relacionamos hoje, os 5, 6, 4, os 3 ou os 2 sentados a uma mesa e conversando pelo celular e não conseguindo olhar nos olhos. Olha como nós vivemos hoje. Nós estabelecemos os nossos espaços e dizemos, eu posso estar em qualquer lugar, mas você, para estar aqui, para você estar no meu espaço, para você poder viver aqui do meu lado, você vai ter que meio que pagar por isso. E eu estabeleço o preço disso. Mas para aquilo que é o outro, eu tento viver. Eu sou mais um no grupo,
mas eu não consigo fazer a separação quando a coisa é comigo. Quando é com o outro, eu vou. Quando é comigo, eu limito. Por isso que a tendência do mundo hoje é a solidão. Não é uma coisa que vem agora, pós-pandemia. Essa solidão já ocorre há muito tempo. A tendência do ser humano é se isolar. É por isso que hoje, na contingência do mundo, as pessoas estão construindo lugares menores para ficarem uma só pessoa. Os supermercados estão fatiando produtos mais caros por causa do manufaturamento, do processo, da mão de obra que é feita para poder fatiar ou diminuir aqueles produtos, porque as pessoas estão deixando de ter famílias para ser pessoa numa casa. E essa tendência vai continuar aumentando, porque é isso que está no coração do ser humano. Ele está se bastando. E essas mazelas, e esses males, e essas dificuldades vão ser cada vez maiores. Você vai em alguns lugares e você vê pessoas sozinhas. Você, em alguns lugares, vê mais pessoas sozinhas do que acompanhadas. E nesse olhar de mundo, jaz do maligno, a gente consegue ver pessoas entristecidas, chateadas, amarguradas. Pessoas querendo ganhar os segundos para poder aproveitar algumas coisas. Entrar numa contramão, atravessar um sinal vermelho, fazer algumas coisas, porque isso é encantador. Ficar parado no semáforo por 10 segundos esperando abrir, é chato. É mais emocionante passar no sinal vermelho, é mais emocionante entrar e fazer uma manobra errada, é mais emocionante cortar a fila, é mais emocionante ficar buzinando nas costas do sujeito na frente, é mais emocionante viver a sua individualidade, o que você quer, não respeitando onde você está, com quem você está. Agora, sabe o que mais me preocupa? É que as pessoas hoje trocam Deus, um Deus maiúsculo, de Deus maiúsculo, para deuses, plural, de D minúsculos, não existentes, falsos, enganadores. Trocam Deus, o eterno, santo, poderoso, o soberano, único, por deuses. Deuses feitos por mãos humanas, feitos por mentes humanas, por olhares humanos, por projetos humanos. Trocam a beleza, o encanto da fé para aquilo que está presente na religião. Trocam a liberdade para viverem com Deus por uma pseudo-liberdade de viverem para si mesmos, considerando-se próprios deuses. E a relação disso é que não tem limite. Isso é desenfreante. O processo é contínuo, ou seja, isso só vai piorando cada vez mais. Porque se o mundo jaz o maligno, o que o diabo quer é arrebentar com tudo. Não é só quebrar a natureza, não é só desfazer as coisas lindas, não é só continuar limitando o ser humano a viver vidas limitadas, no sentido da sua potencialidade, naquilo que envolve a referência de prazer, de completude, dessa referência relacional, do quanto nós precisamos uns dos outros. Não. O diabo quer ver o nosso sofrimento. Enquanto Deus se compadece conosco, tem misericórdia de nós, o diabo está doido para que a gente se arrebente, para que se quebre, para que a gente falhe, que a gente entre em falência, que a gente seja jogado no chão, humilhado, ele pisa em cima de nós, ele cospe em cima de nós. Você acha que a atitude que Jesus viveu na cruz ali, foi por acaso? Toda aquela humilhação que Jesus viveu ali, foi porque ele era uma pessoa que merecia ser crucificado? Por que não aconteceu semelhante o processo com os outros 2 presos? Porque isso ocorreu antes, eles já estavam pregados ali, e é por isso que então Jesus viveu a diferença. Será? Será que essa crucificação dos outros 2 também não foi no mesmo dia?
Será que a atenção, claro, era Jesus, a referência máxima do Evangelho, e os Evangelhos estavam fazendo referência a Jesus, mas aconteceu alguma coisa semelhante do que aconteceu com Jesus com aqueles dois outros homens? Não. Sabe por quê? Porque o servo sofredor de Isaías 53 se manifesta em Mateus 26. O servo sofredor que precisava ser chicoteado, que precisava ser alcançado de forma irônica como o rei dos judeus, o rei dos reis. Esse Jesus precisava ser insultado. Esse Jesus, ele precisava ser achacoalhado à frente de todos. Porque o olhar ali era o olhar dos principais sacerdotes, dos fariseus. Este é um enganador, porque ele se diz filho de Deus. Ele é um Belzebu, ele é um diabo em pessoa, diziam. Porque ele cura num sábado. Deus jamais faria isso. Porque na compreensão dos religiosos, há uma sistemática, há uma ordem, em que as coisas devem acontecer no seu devido lugar. Mas com os que vivem a espiritualidade, sabem que não existe lógica no sobrenatural. E quando Deus quer agir, e a quem Deus quer manifestar a sua ação, Ele faz, e ponto final. Só que o ser humano sistematiza, e isso não é fé. Pode ser qualquer coisa, porque a fé não pode ser sistematizada. Eu não posso ter lógica na fé, porque a fé foge de tudo o que é ciência, a fé foge de tudo o que é sistematização de projeção e de recepção, de retorno, de colheita. Por isso nós vemos enganos, contínuos enganos, por isso nós vemos fraudes o tempo todo na dinâmica da vida, porque o diabo está querendo corromper tudo. Olha o que ele fez da igreja, o diabo fez da igreja. Olha o que Deus esperava da igreja. E graças a Deus, há muitas igrejas que se mantêm firmes no projeto de Deus. Mas há muitas igrejas que são mais do diabo do que de Deus. Porque há muitas igrejas que são apenas comércio. Há muitas igrejas que apenas têm o seu dono. Há muitas igrejas que as pessoas só se aparecem. Mas há muitas igrejas que cultuam Deus único e vivo, poderoso. Há muitas igrejas que as pessoas se reúnem para viver o coletivo, uma só referência de alma, um só pastor, um só rebanho, uma só fé. Há igrejas que conseguem manter a originalidade do plano de Deus, de refletir o seu corpo aqui na terra, e de continuar combatendo o mal, continuamente combatendo o mal. Só que nós não temos trégua, não são 6 dias de trabalho e 1 dia de folga. Na relação dessa luta espiritual, são 7 dias, 24 horas em luta. Por isso que Jesus estabeleceu a ordem, vigiai e orai, 1 dia da semana, 2 dias da semana, 6 dias da semana, não, o tempo todo. Mas eu preciso dormir. A Bíblia diz que enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Ele age, Ele manifesta. Então, durma o sono do justo. Descansa no Senhor. Faça o que você pode. Mas é claro que é relativo o que eu posso. Sabe por que é relativo? Porque o diabo, ele tira a minha potencialidade da onde nunca deve ser tirado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muitos limites. Mas o diabo está querendo dizer para mim o tempo todo o seguinte: você pode muito mais do que você é, você pode ser um Deus. Olha para você, só o fato de você ser um torcedor do Vasco, você já merecia o céu. Olha o quanto você sofre. Mas o mérito não pode ser meu, você entende isso? Efésios 2 diz: não pode vir das minhas obras.
Então eu não vou entrar para o céu porque eu sou vascaíno. Eu vou entrar no céu porque eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu vou entrar no céu porque eu entendi o plano de salvação, entendi o amor de Deus. Eu entendi que eu sou pecador, eu confessei o meu pecado, eu pedi perdão ao Senhor e eu recebi o perdão do Senhor. Essa dinâmica é que me faz garantir o céu. Não é pelo que eu faço, pelo que eu sou aqui na terra. Então, o que o diabo quer diminuir? Ele quer diminuir o eu, meu, na referência da vida? Não, ele quer diminuir o meu eu, como agora o que vivo com Cristo, para Cristo. Ele quer dizer para mim o seguinte: você não é nada, você não serve para nada, Deus não te ama, Deus não te perdoa, Deus nunca vai te dar chance nenhuma, porque você não merece chance, porque você não é nada. Mas ele valoriza o meu eu. Olha como ele é contraditório. Cara, não peça nada a Deus não, você pode, você é o cara. Eleva um pouco mais o seu ego aí, rapaz, está muito baixo. E dentro disso, a vaidade vai tomando conta. E ele quer isso mesmo, ele quer insuflar a minha vida. Ele quer que eu seja o cara, assim, entendeu? Esse negócio de se ajoelhar, de encontrar limite, de pedir misericórdia a Deus, isso não é do diabo, não. Porque o diabo quer que você cresça, 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 e Deus diminua, 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 diminua. E o que João o Batista disse é: o que me importa é que eu diminua, é que ele cresça, 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 cresça. Por isso a indignação, porque nós hoje estamos aceitando esses desvalores do mundo, porque o diabo no mundo jaz do maligno, ele tem feito os seus valores, os seus conceitos, ele tem estabelecido a dinâmica, e nós estamos aceitando isso e dizendo: está ok, dá para continuar convivendo com isso. Até quando? A indignação é: nós às vezes sofremos algumas opressões em alguns momentos, e sofremos mesmo. Há coisas que acontecem só conosco, não acontece com outras pessoas. Parece uma cisma sobre algumas circunstâncias. Esses dias eu estava falando com a Esté falou assim: essas coisas só acontecem com você. É verdade, mas eu não estou aí muito para isso, porque tudo que é natural para toda pessoa acontece certinho, comigo vai acontecer diferente. Não é porque eu sou melhor ou pior do que, é porque o diabo quer tirar a minha paz. Você acha que ele não quer tirar a sua paz? Ele não quer tirar o seu sono, não quer tirar a sua tranquilidade de lidar com as coisas? É claro que ele quer. Ele quer te ver perturbado, porque você perturbado vai perturbar outros. Mas se você estiver em paz, você vai gerar paz a outros. E o que ele quer? A paz no mundo? Ele quer a resolução do conflito lá na Rússia, com a Ucrânia? Claro que não. Ele quer mais colocar lenha na fogueira. Ele quer ver mais destruição, quer ver mais ódio. Porque é isso que ele sabe que afeta a Deus. Nada afeta a Deus, senão tascar na vida do ser humano. Mesmo que Deus estabeleça limite, mesmo que Deus permaneça no seu olhar, para alguns passivo, mas no nosso olhar teologicamente soberano dele, ele pode permitir algumas coisas que aconteçam, porque ele é o único capaz de transformar essas coisas ruins em coisas boas, como nós já sempre falamos aqui. Ele é o único capaz de renascer de cinzas, de ossos, carne e vida. Esse é o nosso Deus. O diabo não consegue isso. Quando você começa a ver muitos filmes da Marvel, você vê assim, os super-heróis, eles não morrem, com exceção de um, em algum momento, e depois você percebe que não foi bem assim uma morte. A relação dos super-heróis é uma relação que tentam incutir sobre nós de imortalidade. Só que nós precisamos entender, irmãos, que não existem super-heróis. O único super-herói que existe de fato é Jesus Cristo, Senhor e Salvador.
o sujeito é bom, porque é a encarnação do próprio Deus. O resto é resto. E essa é uma relação que eu e você precisamos entender. E por isso, essa indignação não tem que nos fazer bater nos púlpitos, nas madeiras, no chão, gritar, espernear, socar a bateria. Tem que nos levar a um senso de alerta. A gente tem que dar os passos, a gente tem que dar a sequência à nossa vida, entendendo que o diabo está doidinho para poder nos pegar. Só que cada passo que a gente dá, a gente se fortalece mais e diz: hoje não, diabo, agora não, diabo. Sabe por quê? Porque eu estou atento, eu estou em alerta, eu estou em vigília, e você não vai conseguir esse espaço sobre mim. Você não vai conseguir esse espaço sobre a minha família. Você não vai conseguir esse espaço sobre o meu casamento. Você não vai conseguir esse espaço sobre a minha paz. Você não vai conseguir essa destruição sobre a minha liberdade. Eu estava conversando com uma pessoa, e em síntese eu quero mostrar para você o que de repente foi essa conversa com essa pessoa. Nós temos um nível em que nós estabelecemos escolhas. Por exemplo, eu estava num voo recente e tinha um grupo de pessoas vindo de Israel nesse voo. Haviam muitas pessoas ali de algumas igrejas, eu posso dizer talvez cristãs, independente da referência que seja. E uma pessoa que sentou na minha frente disse com a aeromoça: eu tenho direito a algumas coisas aqui. Além de água, eu tenho direito a vinho? Tem. Champanhe? E olha que não era a primeira classe. Sim. Manda lá tudo que eu tenho direito desse negócio que eu quero beber. E aí, do outro lado, eu vou dizer assim, um irmão dessa fé, eu não sei qual igreja, qual referência: ô fulano, que negócio é esse? Ele disse: tem duas coisas a considerar. Primeiro, não tem ninguém da minha igreja aqui. Segundo, é de graça. E aí a pessoa trouxe lá e disse: posso mais? Claro. E a pessoa então usufruiu daquilo lá que ele tinha, entre aspas, como de graça e como cortesia da empresa. Mas qual foi o primeiro fundamento dele? Não tem ninguém da minha igreja aqui. Eu estou livre aqui, estou de férias aqui. E de onde que ele estava vindo? De Israel. Ele teve um encontro com Deus, ele foi lá na tumba de Jesus, ele orou lá no monte, do Sermão do Monte, ele andou por alguns lugares que Jesus andou, ele viveu uma espiritualidade, mas a espiritualidade que ele viveu, ele deixou lá em Israel, ele voltou humano como ele era, e ele só não fez isso ainda porque não sabia que era de graça. Ele não sabia que ele podia pedir o que ele quisesse. E mesmo que na área econômica que estava todo mundo ali daquele grupo, comigo, nessa área econômica a coisa é mais baixo o nível, né? Não é como você está na classe executiva ou primeira classe. Então, a satisfação de beber uma coisa de péssima qualidade estava sendo satisfatório para ele. E sabe, gente, há muitas pessoas que no mundo de hoje se satisfazem com coisas de baixa qualidade. Tem muita gente enchendo a cara porque é de graça. Mas a gente aprende com a vida que nada é de graça, tudo tem o seu preço. Ou você já pagou, ou você vai pagar. A única coisa que de fato já foi pago e é de graça é a salvação através de Cristo Jesus, porque Ele já pagou o preço na cruz por nós, e o sangue dele é um sangue carmesim que vinho algum consegue chegar em qualidade. O poder deste sangue jamais alguém consegue encontrar na realidade da sua vida, se não for através do amor, da graciosidade de Deus. E nós nos enganamos, mesmo vindo de Israel, e nós nos enganamos quando olhamos à volta e achamos que estamos sozinhos, e nós nos enganamos diante das circunstâncias. Nós precisamos entender que nós vivemos aqui sob o domínio absoluto de Deus. Deus vê todas as coisas,
e sabe o que deve intrigar a nossa vida, é que um dia nós compareceremos perante o Senhor e seremos julgados por todas as coisas. Primeiro, o que fizemos. Segundo, pelo que nós não fizemos que deveríamos ter feito. Nós vamos ser julgados pelo que fizemos e pelo que nós não fizemos. Isso tem que mexer com a gente. Se isso não mexer com a gente, não vai mudar a nossa vida, a nossa história, não vai mudar o nosso trajeto. A gente vai continuar se enganando e se engabelando nessa forma de viver. Lembremos-nos, o mundo jaz no maligno. Deus permitiu isso, porque Deus tem um propósito nesse sentido. É burilar, é lapidar a nossa vida, para sair o mais precioso de nós, na nossa fé, o mais precioso em nós, no nosso amor, o mais precioso em nós, a nossa compaixão, o mais precioso em nós, que envolve o olhar para Deus, antes do nosso olhar para as pessoas. Se eu não conseguir entender isso, eu não vou me importar com absolutamente nada que aconteça comigo e que vai acontecer com outro. Porque o meu olhar destituído de Deus é um olhar sem compaixão. O meu olhar destituído de Deus é um olhar solitário, egoísta, vaidoso, soberbo, altivo, narcisista. Nessa noite, Deus quer mexer com o nosso coração, impactar a nossa alma, para que a gente também se indigne dessa forma passiva que nós estamos tendo com o pecado, com essa forma passiva que nós estamos tendo sob o domínio do mal. Esses dias eu estava lembrando de um pastor que um dia fizeram na calçada da casa dele um despacho, e ele desceu da casa, do apartamento dele indignado, e começou a chutar aquele troço para tudo que era lado, e disse: diabo, aqui nessa calçada não, você pode até fazer em outro lugar, se as pessoas quiserem, mas aqui essa calçada é minha, do meu prédio, do meu condomínio, aqui não. E esses dias eu estava passando na estrada lá para o sítio da igreja, e naquela chapadinha que tem aquelas pedras, o lugar mais ruim da estrada, fizeram um despacho lá. Eu estava passando com alguém, eu não me lembro agora quem era que estava comigo no carro, e eu falei assim: a gente tem que se dignar com isso. Veja, até na estrada para o sítio estão fazendo esse negócio agora. A gente não pode permitir, porque o mal só está tomando espaço, porque nós estamos sendo passivos, nós estamos deixando o mundo se corromper, nós estamos deixando o mundo se esvair pelo mal. A Bíblia diz como nós podemos combater o mal. Como se combate o mal? Sendo pior do que o mal, não é isso? Como é que a gente consegue combater o mal? Sendo piores. Não, a Bíblia diz como combater o mal? Com o bem. A única forma de combater o mal é com o bem. A única forma de combater a mentira é com a verdade. A única forma de combater o engano é com a clareza. A única forma de combater o medo é com o amor. A única forma de combater as injustiças é com a justiça. A única forma de você vencer um embate é dar a vitória para ele, entendendo que aquele embate não vai resultar coisa nenhuma. Que o mais corajoso, o mais forte, não é o que bate, mas é aquele que entende que a violência não serve para nada. Precisa ser mais forte para virar o rosto e levar o segundo tapa, do que dar o tapa de novo à pessoa e levá-la ao chão, nocauteá-la e dizer: mexeu comigo, está perdido, e sair se gabando assim. A grande questão nossa hoje não é formato de linguagem corpórea, não é formato de linguagem sobreposto às pessoas. O que hoje nós mais precisamos é encher a nossa vida de compaixão, para que as pessoas possam ver Deus em nós
o tempo todo. No mundo jaz do maligno, esse é o refresco que o mundo precisa. Ainda há compaixão, ainda há Deus, ainda há amor, ainda há salvação, ainda há esperança, ainda há transformação, ainda há reticências. No mundo jaz do maligno, somente os servos do Senhor, como diz a primeira expressão desse versículo 19, de 1 João capítulo 5, que retrata: sabemos que somos de Deus. Pertencimento de Deus. Não é o pertencimento de uma igreja, não é pertencimento de uma denominação, não é o pertencimento de uma história, é o pertencimento de Deus. Nós somos de Deus, porque nós somos comprados por um grande preço. Nós não estamos por acaso, nós estamos porque Deus nos amou primeiro, porque Deus nos amou de tal maneira, e porque Deus continua nos amando, mesmo nós ainda sendo pecadores. É isso que faz a diferença, é Deus e não nós. No mundo jaz do maligno, nas circunstâncias que enfrentamos, nessa extensão que o mal toma a cada dia, nós só conseguimos combater fazendo com que as pessoas percebam como que um oásis no deserto, a referência da provisão de Deus, que tem a água para saciar a nossa sede, que tem o pão para saciar a nossa fome, que tem o poder para transformar todas as coisas impossíveis em coisas possíveis, porque é esse o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e que será o mesmo amanhã. É o alfa, o princípio e o ômega, o fim de todas as coisas. O Deus quem criou, que sustenta e que consumará todas as coisas. É o Deus que agora, na nossa vida, está, não para poder fazer barulho, porque o que faz barulho são latas vazias. Lembra quando se faz um casamento, as pessoas amarram ali na traseira do carro ou da moto, e as pessoas vão andando e vão sinalizando para quem está à volta: há um recém-casal ali. Mas latas cheias não faz tanto barulho. E quando a gente se enche de Deus, a gente não faz barulho, porque crentes cheios de Deus, eles geram transformação e não barulho. Pessoas cheias de Deus, eles não enchem a cara, a não ser no Espírito Santo de Deus. Servos de Deus, eles vivenciam o poder de Deus. É isso que vence o mundo, é isso que vence o jaz do maligno, a referência de todos os males. Jesus Cristo, o Senhor. Vamos orar? Senhor, nesta noite, indignados, nós ainda nos mantemos com relação ao que o diabo tem feito e tentado fazer nesse mundo. Mas nós queremos transformar essa indignação, Senhor, num processo de ação. Nós queremos transformar essa indignação num processo de vigilância, Senhor. Nós queremos transformar esse processo de indignação em compaixão. Em compaixão, Senhor. Em compaixão. Nós queremos, ó Deus, transformar esse olhar solitário para um olhar coletivo. Porque a Tua palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse mundo é a humanidade, toda a humanidade, todo ser humano, em todos os tempos. Senhor, nós temos olhado tanto para nós mesmos. Nessa noite nós entendemos que isso mostra que nós mais estamos nesse mundo jaz do maligno do que na referência de um corpo pertencente ao Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos nos entreolhar, não como co-participantes desse mundo jaz do maligno, mas queremos nos entreolhar como igreja do Senhor, santa, imaculada, poderosa. Essa referência
cheia de compaixão, de misericórdia, de amor, de paz, de perdão, de longanimidade, de serenidade, de fé, ó Deus, de domínio próprio. Frutos do Espírito do Senhor revelam a ação do Senhor, a presença do Senhor, a grandeza do Senhor em nós. Pai, nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos a visão para um povo pertencente ao Senhor, dá-nos a inclusão nessa referência do corpo do Senhor, dos que foram lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Não nos dê a visão de sermos envolvidos, completamente perdidos, iludidos, alcançados pelo preço da mentira, da traição, do mal que o inimigo quer sobre nós. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nos tire do foco da passividade desse mundo, enche o nosso coração de destreza, enche o nosso coração de busca, de sede, sacia no Senhor, de forma poderosa, para que a nossa alma transborde graça e mais graça e mais graça, para que as pessoas à nossa volta percebam que no contraste deste mundo em trevas, deste mundo jaz do maligno, há oásis do Senhor, a vitalidade do Senhor, a grandiosidade do Senhor, a poder do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça com que o nosso coração seja tocado nesta noite, para que ele se torne estartado, ligado, para viver mais em sintonia com o Senhor, do que com os valores, os prazeres e os limites desse mundo. Ajude-nos a entender esse texto, Pai. Continue a falar no nosso coração a partir desse texto, Senhor. Continua, Senhor, a nos dizer mais sobre compaixão a partir desse texto, Senhor. Faz, além do tempo deste culto, um tempo extensivo ao nosso dia, ao restante desta semana, deste mês, desta campanha de missões. Nós te pedimos isso, Senhor. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus, o Altíssimo, o verdadeiro, o único, o soberano, o justo juiz, o príncipe da paz, o autor das nossas vidas, a referência da nossa fé, a coluna, o esteio, o equilíbrio, a rocha, a fortaleza, o refúgio, o Deus que cura, o Deus que estabelece a sua majestade e reino sobre nós, o Deus que é o Deus do impossível, o Deus que é o único poderoso, que pode estar único em todos os lugares, o Deus que conhece todas as coisas e o único que pode decifrar e conhecer perfeitamente todos os nossos corações, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor, dentre todas as coisas, se destaca por ser o Deus do amor, porque o Senhor é o único que não apenas cria, mantém, sustenta, mas é o único que pode gerar e multiplicar a partir de um coração como o nosso, humano, ser um receptor, e nós como vasos, extensor deste amor a tantos outros. Ministra-nos ainda mais nessa noite, ó Deus. Nós assim oramos no teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto neste momento, agradecidos pelo que o Senhor tem feito e continuará fazendo ainda nesse dia e nessa semana sobre nós. Muito obrigado por você que esteve